Exilados por Amor, Parte 2, Capítulo 18. As pedras eram sobrepostas cuidadosamente, cortadas com medidas precisas e instrumentos projetados e construídos especialmente para essa finalidade, sob orientação do próprio arquiteto. Assombrava aos escravos e aos assessores egípcios a engenhosidade das técnicas empregadas por Amenhotep. Os escravos trabalhavam desde o amanhecer até noite alta. Muitos deles não suportavam a jornada exaustiva e tombavam sob o peso da labuta infindável. Nitetes não podia ignorar o que se passava à sua volta. Dedicava-se à pintura com desvelo, mas corria em socorro dos escravos assim que percebia que um deles estava exausto demais. Rapidamente ela conquistara a simpatia de Ami, que fingia não notar como tratava os escravos. Sem condições de ajudá-los pessoalmente, pois tinha de cumprir as ordens de Amenhotep, ele deixava que Nitetes atendesse a todos que necessitassem de ajuda. Amenhotep, por outro lado, entregue à paixão desenfreada por Iarete, tornava-se dia a dia mais distante e insensível. Afastava-se da irmã, dificultando a convivência que ela tanto havia desejado. Viam-se pouco e, quando conversavam, era na construção, sempre ocupados com as pinturas e as esculturas em andamento na câmara mortuária. Nessas raras oportunidades, Nitetes procurava aproximar-se o mais que podia do irmão, recordando algum episódio agradável da infância ou a imagem querida dos pais. Quase nunca obtinha sucesso, porque pouca atenção Amenhotep dava às lembranças da família. Parecia hipnotizado e dominado por Iarete e pela própria ambição de poder. Naquela tarde, Nitetes trabalhava em uma das ilustrações do faraó diante da efígie de Ra, numa sequência de imagens que pretendiam retratá-lo como enviado e escolhido dos deuses. Amenhotep chegou sem que ela percebesse e ficou avaliando a perfeição do trabalho da irmã. Encantou-se com a maestria com que ela transferia para as pedras a história do Egito e de seu povo. Analisou detidamente cada detalhe, demorando-se em notar a perfeição das vestes do faraó, seus adornos e traços fisionômicos. Totalmente compenetrada, entregue à tarefa que executava, Nitetes estava linda, esplendorosa. Amenhotep a observava enlevado. Pouco reparava na irmã, porém naquele momento, tendo a atenção despertada pelo trabalho grandioso que ela desenvolvia, percebeu como era e pensou que parecia uma deusa trabalhando no paraíso. Subitamente, Nitetes sentiu a presença do irmão e virou-se para ele perguntando surpresa: "Há quanto tempo está aí me olhando?" Ele sorriu e respondeu: "Faz bastante tempo. Você está divina, tão compenetrada no trabalho, e sua pintura está admirável. É muito mais talentosa do que eu havia imaginado. Fiz muito bem em trazê-la para cá. Está maravilhoso, Nitetes. O resultado de sua arte é perfeito, como se viesse diretamente da mão dos deuses." Achando graça no entusiasmo do irmão, Nitetes respondeu: "Ora, Amenhotep, está ficando bonito, mas também não é tudo isso que está dizendo." "Como não? Ninguém encontrará uma obra tão linda em todo o Egito. Você me surpreendeu, Nitetes." Feliz por ver o irmão satisfeito, ela abriu um lindo e sincero sorriso e afirmou com sua peculiar simplicidade: "Você exagera, meu irmão." Amenhotep abraçou-a com carinho e ralhou: "Pare de diminuir seu trabalho, é esplêndido." Os dois sorriam abraçados enquanto examinavam os detalhes da pintura, quando atrás deles ouviram a voz irritada de Iarete: "Alguma coisa de bom você devia ter, Nitetes. Do contrário, seu irmão já
já teria mandado daqui para bem longe. Não é, Amenhotep? Imediatamente ele soltou a irmã e afastou-se dela. Em seguida falou, aproximando-se de Iarete. O que faz aqui? Andar no interior da obra pode ser perigoso. Temos pedras subindo e descendo em todos os lados. Vamos, é melhor que volte para o palácio. Estancando à frente de Nitetes e mantendo o olhar fixo na irmã do poderoso ministro-chefe, Iarete mediu-a de alto a baixo e com desprezo interpelou-os. Quando termina seu trabalho? Nitetes buscou com os olhos apoio do irmão, que permaneceu calado, sem olhar para ela. A jovem então respondeu. Não sei dizer ao certo. Creio que ainda deve demorar um pouco, pois a construção é grande. Acho melhor se apressar, pois o faraó manda avisar que deve chegar em breve. Amenhotep tomou Iarete pelas mãos e insistiu. Venha, Iarete, temos muito que conversar. Ela, entretanto, olhou firmemente para Nitetes, dizendo, acho que teria sido melhor que você ir embora enquanto pôde. Quando Nitetes fez menção de responder, Iarete colocou a mão sobre a de Amenhotep e encerrou. Vamos, quero que faça um relatório minucioso do andamento da obra. Meu marido quer encontrar tudo de acordo com o planejado. Amenhotep acompanhou Iarete sem olhar para Nitetes, que ficou a observá-los abandonando a construção, até finalmente desaparecerem. Sem poder acreditar na conduta de Amenhotep, suspirou e voltou-se para a pintura em que estivera trabalhando. Diante da imagem de Ra, que havia ilustrado com primor, tocou suavemente a figura e ergueu os olhos ao céu, rogando aos deuses pelo irmão, especialmente ao Deus de Raquel, que em segredo o amava e respeitava. Era naquele Deus que ela pensava diariamente. Era a ele que dirigia suas preces e seus mais sinceros sentimentos. Algumas semanas se escoaram velozmente. Aproximava-se o dia do retorno triunfante do faraó. Ele havia conquistado novos territórios, expandindo as fronteiras de seus domínios para além do deserto de Zin e trazia grande número de escravos para servirem ao reino do Egito. Nitetes dedicava-se com maior intensidade ao trabalho, na certeza de que Amenhotep esperava que a obra estivesse bem adiantada para receber Djoser. Naquele dia, no entanto, ela estava inquieta. Olhava para a porta com frequência, como se esperasse alguém. Não conseguia concentrar-se e sentia-se mais cansada do que de hábito. Ami não pôde deixar de notar a agitação da moça e perguntou. Você está bem, Nitetes? Parece apreensiva. Sinto-me angustiada e não sei explicar o porquê. Não seria melhor tirar o dia de folga para descansar um pouco? Tem trabalhado em excesso, Nitetes. De modo algum, ainda tenho muito o que fazer. Sabe quando chegará o grande Djoser? Muito breve. Pois então, como poderia esmorecer logo agora? Mas, se não descansar, pode cair doente de exaustão. Não se preocupe, meu bom amigo, Ami. Não cairei. Após a pequena pausa, prosseguiram com o trabalho. Pelo meio do dia, um dos escravos caiu desfalecido. Nitetes prontamente correu até ele e ajoelhou-se ao seu lado, tentando avaliar seu estado. Entretanto, ao ser tocado, ele agarrou e puxou com toda a força para o chão. Deitou-a, beijando-a com sofreguidão enquanto dizia: Não posso mais viver sem você. Deixe os outros, fique somente comigo. Debatendo-se para soltar-se do rapaz, Nitetes repetia: Pare com isso, solte-me, está me machucando. Você é que me machuca, quero-a só para mim, ele insistia. Do que é que está falando? Perguntou Nitetes, tentando desvencilhar-se do jovem escravo.
Novamente foi beijada à força até que enfim conseguiu livrar-se e se levantou depressa limpando as vestes. Deparou então com a rude figura do sumo sacerdote em companhia de Arete, que com sorriso maldoso e olhar fulminante falou: Eu não o preveni, Rudamon. Essa mulher está desrespeitando o túmulo do faraó. Quero que seja expulso imediatamente. Nitetes tentou explicar. Está havendo algum engano. Rudamon interrompeu ao ríspido. Cale-se, eu não podia acreditar até ver com meus próprios olhos. Que imundice, saia já e não ponha mais seus pés sujos neste santuário. Mas saia e não diga nem mais uma palavra se não quiser morrer aqui mesmo. Assustada e humilhada diante de todos, Nitetes saiu cabisbaixa e muda. Quando estava fora da câmara, ainda tentando entender o que se passava, Rudamon saiu e ordenou a 2 soldados: levem-na para a prisão, depois decidirei o que fazer. Nitetes gritou: Por favor, senhor, não fiz nada. Está havendo algum engano. Aquele escravo agarrou-me à força. Sei bem o que meus olhos viram. Cale-se e obedeça. Ao retornar ao interior do templo, dizia: Que ideia deixar uma mulher fazer o trabalho que pertence aos homens. Só poderia vir de um homem como Aminhotep. E Arete olhou de viés para Rudamon, observando-lhe as reações, depois disse: É aviltante. É melhor que fale com o irmão dela, Aminhotep. Precisa saber o que andava fazendo quando ele não estava por perto. Nitetes gritava desesperada enquanto era levada pelos guardas. Por favor, deixe-me falar com Aminhotep. Está havendo um engano muito grande, por favor. Escutando o som abafado da voz de Nitetes a distanciar-se da construção, Arete sorriu satisfeita e já se dirigia à saída quando Rudamon perguntou: O que realmente deseja, senhora? Ela virou-se, mediu Rudamon de alto a baixo e respondeu: A glória absoluta do faraó. E afastou-se depressa, à frente dos seus guardas pessoais. Rudamon a acompanhou com os olhos, depois contemplou o monumento inacabado e sorriu exultante. A obra estava parada, e isso certamente prejudicaria Aminhotep. Ao receber notícia do ocorrido, o arquiteto indignou-se. Foi o próprio Ami que lhe trouxe as informações. Não posso crer, Ami, minha irmã. Não consigo compreender, senhor. Nitetes sempre foi tão comedida e recatada. Não posso imaginá-la fazendo aquilo de que a acusam. Aminhotep pensou por instantes e perguntou: Levaram-na para a prisão? Sim. Não dá para acreditar. Agora a obra está parada. Sem dizer mais nada, Aminhotep saiu nervoso e foi direto para o quarto de Arete. Esta, que já o esperava ao ser interrogada, respondeu ardilosa. Ela se encontrava com eles às escondidas. Ninguém nunca a viu, mas tenho meus súditos fiéis que não deixam nada passar despercebido. Assim que soube como ela estava se comportando, tomei as medidas necessárias para protegê-lo, meu querido. Se o fato se espalhasse, poderia prejudicar a construção de Djoser. E abraçando-se a ele, continuou: Mande-a para longe daqui. Os eunucos terminam o trabalho que ela começou. Não perca mais tempo com ela. Liberte-a, pois é sua irmã, e mande-a embora. Ela improvisou ligeira pausa e, em seguida, acariciando-lhe a mão, deu-lhe o golpe final. Ou melhor ainda, deixe comigo. Eu mesma vou pedir clemência a Rudamon em seu nome. Você nem precisa desgastar-se indo até ele. O tempo corre e Djoser está para chegar. Não perca mais tempo, Aminhotep. Deixe que agora eu resolva a situação. Mando-a embora e logo o caso estará esquecido. Após breve reflexão, Aminhotep concordou.